Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade que abordava a definição do conceito de intervalos reais. A primeira questão: represente graficamente cada um dos intervalos. Então a gente vai ter os intervalos representados ou da forma por compreensão ou da forma algébrica, e nós vamos representá-lo graficamente. O que é isso? Nós vamos desenhar um intervalo de maneira geométrica. No item A, eu tenho um intervalo A, o intervalo pegando aí os elementos x pertencentes aos reais, tal que menos 3 é menor do que ou igual a x, que é menor do que ou igual a 1. Então, na base, na prática, nós percebemos que eu tenho um intervalo que vai de menos 3 até 1. E aí um detalhe que você deve prestar atenção é no sinal. Como eu tenho no menos 3 menor do que ou igual a x, quer dizer que esse intervalo é fechado no menos 3. E como eu tenho x menor do que ou igual a 1, então esse intervalo também é fechado no 1. Então, intervalo fechado no menos 3, fechado no 1, com todos os elementos que estão entre esses dois valores. Está aí, então, a sua representação geométrica. No item B, eu trago o intervalo B, o intervalo dos elementos x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1. Então, você vai representar da seguinte maneira. Eu vou, então, aqui pegar a reta real. Como eu sei que o x é maior do que ou igual a menos 1, isso quer dizer que no menos 1 o intervalo é fechado. Então, você vai pegar aqui no menos 1, intervalo fechado. Bem, mas além do menos 1, que faz parte desse intervalo, porque ele é fechado, eu vou pegar também os elementos maiores do que menos 1. Como é que eu represento isso? Você vai, então, pegar todo o intervalo, toda a reta real, todo o pedaço da reta real, que vai do menos 1 até o infinito positivo. Está aí, então, a sua representação da forma por geometria, da forma geométrica. O item C traz o intervalo C, formado pelos elementos x pertencentes aos reais, tal que menos 2 é menor que x, que é menor do que 3. Vamos lá, então. Quando eu coloco aqui na reta real, o que eu devo perceber? Se eu pego menos 2 menor que x menor do que 3, então nós temos um intervalo do menos 2 até o 3. Esse intervalo ele é aberto no menos 2. Por que ele é aberto no menos 2? Porque eu tenho menos 2 menor que x. E ele também é aberto no 3, pelo mesmo motivo. Eu tenho x menor que 3. Então, o intervalo aberto dos dois lados, do menos 2 até o 3, você vai pintar, então, toda a sua parte da reta real, que vai do menos 2 até o 3. E aí um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. O menos 2 não está nesse intervalo, porque ele é aberto no menos 2, e o 3 também não. Estão nesse intervalo apenas os valores reais que estão estritamente entre o menos 2 e o 3. O item D traz, então, o nosso intervalo D. Esse intervalo representado aí de maneira algébrica. Observem que os três primeiros intervalos, A, B, C e D, na verdade A, B e C, eles estavam representados por compreensão. O item D traz, então, um intervalo representado de maneira algébrica. E o mesmo motivo, a mesma coisa. Nós queremos escrever esse intervalo por geometria, de maneira geométrica. Queremos escrevê-lo graficamente. Bem, então eu vou pegar aqui a reta real. Esse intervalo vai do menos 3 até o 6. Observem, ele é aberto no menos 3. Mas por que ele é aberto no menos 3? Porque o colchete está para fora no menos 3. E pelo mesmo motivo, ele é aberto no 6. Vejam que no 6 o colchete também está para fora. Além do menos 3 e do 6, todos os elementos que estão entre o menos 3 e o 6 fazem parte desse intervalo. Então aí está a sua representação. O item E traz o intervalo E, também representado algebricamente, esse intervalo que vai do 1 até o 5. E aí, observando os colchetes, você percebe que ele é fechado no 1 e ele é aberto no 5. O que isso quer dizer? O 1 pertence a esse intervalo e o 5 não pertence a esse intervalo. Então, vamos lá. Se ele é fechado no 1, bolinha pintada no 1.
Se ele é aberto no 5, bolinha vazada no 5. E aí, claro, você preenche todo o intervalo do 1 até o 5. Então, seria dessa forma a representação do intervalo do item E. O item F traz outro intervalo, também representado aí de maneira algébrica. O intervalo F vai do menos 5 até o 5. Observem, aberto no menos 5, fechado no 5. Então, dessa maneira, se ele é aberto no menos 5, bolinha vazada no menos 5. Se ele é fechado no 5, bolinha preenchida no 5. E aí, lógico, né, pinte todos os elementos que estão entre o menos 5 e o 5. A segunda questão. Considerando os intervalos dos números reais, classifique cada sentença em verdadeira ou em falsa. Então, a gente vai dizer cada sentença a seguir se é verdadeiro ou se é falso. Por exemplo, o item A diz que π pertence ao intervalo que vai do 3 até o 3,5, onde ele é fechado no 3 e aberto no 3,5. Traduzindo, será que o π está entre 3 e 3,5? É isso que nós devemos avaliar no item A. Bem, nós sabemos que o π vale aproximadamente 3,14. 3,14 realmente está entre 3 e 3,5. Então, dessa forma, o π pertence ao intervalo fechado no 3 e aberto no 3,5. De maneira que o item A é uma sentença verdadeira. O item B diz que o menos 1 pertence ao intervalo que vai do menos 3 até o menos 1. Aberto no menos 3, fechado no menos 1. Prestem bastante atenção. Como esse intervalo é fechado no menos 1, o menos 1 então faz parte do referido intervalo. Como o menos 1 faz parte do referido intervalo, então é verdade que o menos 1 pertence ao intervalo do menos 3 até o menos 1. Aberto no menos 3, fechado no menos 1. E aí, lógico, né, em isso sendo correto, nós temos o item B, um item verdadeiro. O item C diz que menos 15 sobre 11 pertence ao intervalo que vai de menos 1 até 2, onde é fechado no menos 1 e aberto no 2. E eu tenho que avaliar, então, a fração menos 15 sobre 11. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Transformando a fração menos 15 sobre 11 em dízima periódica, eu terei, então, a dízima menos 1,363636, ou menos 1,363636. Eu tenho que avaliar se essa dízima, menos 1,36, se ela está no intervalo do menos 1 até o 2. A resposta para isso é não. O menos 1,36, aproximadamente, não está entre menos 1 e 2. Na verdade, o menos 1,36 está entre menos 2 e menos 1, por exemplo. Então, a fração menos 15 sobre 11 não pertence ao referido intervalo e o item C é um item falso. O item D, ele diz que o intervalo de menos 3 até 3, fechado de ambos os lados, está contido no intervalo de menos 5 até 3, aberto de ambos os lados. Ou seja, eu tenho que o intervalo de menos 3 até 3, fechado de ambos os lados, está contido, quer dizer, está dentro do intervalo de menos 5 até 3. Isso aberto de ambos os lados. Pessoal, o intervalo está contido em outro é a mesma definição de subconjunto. Para um elemento, para um conjunto ser subconjunto, todos os elementos desse conjunto têm que ser elemento do outro conjunto. Do mesmo jeito, se o intervalo de menos 3 até 3 estiver contido no intervalo de menos 5 até 3, lembrando que o intervalo de menos 5 até 3 é aberto de ambos os lados e o intervalo de menos 3 até 3 é aberto de ambos os lados. É fechado de ambos os lados, digo. Para isso ser verdadeiro, todos os elementos do intervalo de menos 3 até 3 têm também que ser elemento do intervalo de menos 5 até 3. É isso que a gente deve verificar. O que você percebe de imediato? Para a gente poder avaliar isso, eu vou representar os intervalos de maneira geométrica. O intervalo de menos 3 até 3, ele é fechado no menos 3, fechado no 3.
Está aqui o intervalo. O intervalo de menos 5 até 3, ele é aberto no menos 5. Lembrando que como o menos 5 é menor do que o menos 3, o menos 5 fica mais à esquerda. E ele é aberto no 3. Está aqui o intervalo. A nossa pergunta é, esse intervalo da linha de cima está dentro do intervalo que está na linha de baixo? Essa é a pergunta que eu devo me fazer. Ou ainda, todos os elementos do intervalo de menos 5 até 3 são elementos, eu falei errado, né? Todos os elementos do intervalo de menos 3 até 3 são elementos do intervalo de menos 5 até 3? Essa é a pergunta que você deve se fazer. A resposta é não. Por quê? Você pode observar que o 3 ele pertence ao intervalo de menos 3 até 3. Mas o 3 não pertence ao intervalo de menos 5 até 3. Aí você diz, ué, por que não pertence? Porque o intervalo de menos 5 até 3 é aberto no 3. Se é aberto no 3, o 3 não está nesse intervalo. Ou seja, nós encontramos um elemento que fura a definição de subconjunto. Então, você não pode dizer que o intervalo de menos 3 até 3, fechado de ambos os lados, está contido no intervalo de menos 5 até 3, aberto de ambos os lados. Dessa forma, então, a afirmação do item D é uma afirmação falsa. O item E diz que o intervalo de menos 5 até o infinito, fechado no menos 5, está contido no conjunto dos números inteiros. Bem, vamos imaginar o seguinte. Nós sabemos, por exemplo, que o 2,1 está nesse intervalo de menos 5 até o infinito. Mas o 2,1 não é inteiro. O 2,1 é quebrado. Então, com isso, você não pode dizer que todos os elementos do intervalo de menos 5 até o infinito estão no conjunto dos números inteiros. Os quebrados, por exemplo, não estão. Dessa forma, então, o intervalo de menos 5 até o infinito positivo não está contido no conjunto dos números inteiros. E nós temos no item E mais um item falso. O item F diz que o intervalo de menos 4 até 1, aberto no menos 4, fechado no 1, está contido no intervalo de menos 4 até 2, fechado no menos 4 e aberto no 2. Bem, aqui eu vou novamente representar os intervalos na reta real de maneira geométrica. Facilita a visualização. Então eu pego o primeiro intervalo, do menos 4 até o 1. Lembrando que ele é aberto no menos 4, fechado no 1. Depois eu pego o outro intervalo, do menos 4 até o 2, aberto no menos 4, fechado no menos 4, aberto no 2. Feito isso, o que é que eu tenho que avaliar? Será que o intervalo de menos 4 até 1 está dentro do intervalo de menos 4 até 2? Será que todos os elementos do intervalo de menos 4 até 1 pertencem ao intervalo de menos 4 até 2, obedecido aí o devido fechamento ou abertura dos intervalos? A resposta para isso é afirmativa, é verdadeira. Então você percebe que todos os elementos do intervalo de menos 4 até 1 são também elementos do intervalo de menos 4 até 2. Então, o intervalo de menos 4 até 1 está contido no intervalo de menos 4 até 2 e o item F é um item verdadeiro. Terceira questão. Escreva o intervalo correspondente a cada representação gráfica. Ou seja, nós vamos ter aqui na terceira questão a representação geométrica de cada intervalo e nós vamos ter que escrever o intervalo então correspondente a essa representação geométrica. Bem, no item A nós temos então um intervalo que vai do menos 4 até o 3. Você observa então que ele é fechado no menos 4, fechado no 3. Bem, se ele é fechado no menos 4, fechado no 3, então você pode representá-lo de maneira algébrica, né, com os colchetes para dentro. Então você tem aí o intervalo do menos 4 até o 3, colchete para dentro no menos 4 para representar um intervalo fechado, colchete para dentro no 3 também para representar um intervalo fechado. O item B traz um intervalo de 0 até 5 e aí você percebe que é aberto no 0, fechado no 5. Então do mesmo jeito, né? Esse intervalo, como ele é aberto no 0, você vai colocar o colchete para fora no 0
E como ele é fechado no 5, colchete para dentro no 5. Então você teria esse intervalo de 0 até 5, colchete para fora no 0, colchete para dentro no 5. O item C traz o intervalo do menos 3 até o menos 1. E aí você pode observar que é um intervalo aberto de ambos os lados. Ou seja, é um intervalo aberto no menos 3 e no menos 1. Como é que você faz isso? Quando você representá-lo de maneira algébrica, colchete para fora no menos 3, colchete para fora no menos 1, da forma como você está vendo aí na última linha. O item D traz então um intervalo aberto no 3 até o infinito positivo. Bem, se eu tenho um intervalo que é aberto no 3 e se estende até o infinito positivo, colocando ele de maneira algébrica, esse aberto no 3 é um colchete para fora no 3, vai até o mais infinito, colchete para fora no mais infinito, porque eu falei para vocês que todo infinito é intervalo aberto. Então sempre no infinito o colchete é para fora. Dessa forma, então, finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava então o conceito de intervalos reais e as suas representações.